O Ministério da Saúde do Líbano disse que pelo menos 63 pessoas morreram e 3.000 sofreram ferimentos nas explosões e incêndios que atingiram Beirute nesta terça-feira. Com os feridos ainda entrando nos hospitais e a busca por pessoas desaparecidas em andamento, os números provavelmente subirão. O secretário-geral do partido político, Kataeb Nijar Najarian, foi morto na explosão. E entre os feridos estavam Kamal Hayek, presidente da empresa estatal de eletricidade, que estava em estado crítico, informou a agência de notícias. Vídeos postados online mostram pessoas feridas sangrando em meio a poeira e entulho e danos onde detritos voadores perfuram buracos nas paredes e nos móveis. Nas mídias sociais, as pessoas relataram danos às residências e carros longe do porto. A Cruz Vermelha Libanesa disse que todas as ambulâncias disponíveis no norte do Líbano, Bekaa e sul do Líbano, estavam sendo enviadas para Beirute para ajudar os pacientes. O primeiro-ministro do Líbano prometeu responsabilizar quem é o culpado pela explosão. Os hospitais estavam tão sobrecarregados que estavam afastando as pessoas feridas, incluindo o American University Hospital. Os pacientes foram transportados para hospitais fora de Beirute, porque os da cidade estavam em capacidade extra. O ministro da Saúde Pública, Hamad Hassan, anunciou que seu ministério cobriria os custos do tratamento de feridos em hospitais, informou a Agência Nacional de Notícias. Ele disse que a decisão cobre tanto os hospitais que têm contratos com o ministério, quanto os que não têm. O primeiro-ministro Hassan Diab anunciou que quarta-feira seria um dia nacional de luto, informou a Agência Nacional de Notícias. A presidência libanesa disse no Twitter que o presidente Michel Aoun havia instruído os militares a ajudar a resposta e convocou uma reunião de emergência do Conselho Supremo de Defesa, que declarou Beirute como uma área de desastre. Materiais altamente explosivos apreendidos pelo governo anos atrás foram armazenados onde as explosões ocorreram, disse o major-general Abbas Ibrahim, chefe do Serviço Geral de Segurança do Líbano, segundo a Agência Nacional de Notícias. O presidente Michel Aoun confirmou mais tarde que haviam substâncias explosivas lá. Nenhum dos dois disse quais eram estes materiais. O primeiro-ministro Hassan Diab disse que em um comunicado televisionado os fatos sobre este episódio perigoso, que existe desde 2014 ou nos últimos 6 anos, serão anunciados, ou seja, frequentes. O que aconteceu hoje não acontecerá sem responsabilidade, disse Diab. Os responsáveis pagarão um preço por essa catástrofe, ele disse. Esta é uma promessa aos mártires e aos feridos. Este é um compromisso nacional. Pelo menos uma explosão por volta das 18 horas resultou de um incêndio em um armazém no porto de Beirute, de acordo com a Agência Nacional de Notícias do Líbano. Havia relatos locais de que o armazém continha fogos de artifício e em vários vídeos publicados online, flashes coloridos podiam ser vistos na fumaça escura subindo do fogo, pouco antes da segunda explosão. O governador de Beirute, Marwan Aboud, falando na televisão, não sabia dizer o que havia causado a explosão, mas ele chamou de catástrofe nacional. 2 explosões sacudiram Beirute. A segunda muito maior que a primeira, carregando força suficiente para derrubar carros, danificar e sacudir edifícios por toda a cidade e espalhar detritos por uma grande área. A explosão maior explodiu o vidro das varandas e janelas dos edifícios a vários quilômetros do porto e pelo menos um edifício desabou com a força da explosão. Os vídeos publicados online mostram uma onda de choque rompendo desde a segunda explosão, derrubando pessoas e envolvendo grande parte do centro da cidade, em uma nuvem de poeira e fumaça. Os carros foram tombados e as ruas bloqueadas por detritos, forçando muitas pessoas feridas a irem a hospitais. As chamas continuaram a subir nos escombros bem depois das explosões e uma nuvem de fumaça tingida de rosa ao pôr do sol subiu milhares de pés no céu. Um grande hospital ficou inutilizável após danos que feriram dezenas de pacientes e visitantes. O Hospital São Jorge, no centro de Beirute, um dos maiores da cidade, ficou tão gravemente danificado que precisou desligar e enviar pacientes para um outro lugar. Dezenas de pacientes e visitantes foram feridos por detritos caindo do vidro voador. Todos os andares do hospital estão danificados, disse o Dr. Pete Noll, chefe de hematologia e oncologia pediátrica. Eu não vi isso nem durante a guerra. É uma catástrofe, disse. Dentro do hospital, a cerca de 0,6 de milha da explosão, tudo caiu. As janelas foram destruídas, o teto ficou em pedaços, disse ele. Vários de seus pacientes, crianças com câncer e seus familiares, estavam entre os feridos. 2 pais de seus pacientes estavam em estado crítico, disse Noll.
Pedaços de vidro de uma janela quebrada rasgavam o rosto e o corpo de um deles. Um pai que estava visitando seu filho, o homem foi entubado e em estado crítico em um outro hospital, disse não. Ele disse que os pais de 4 crianças em tratamento de câncer estavam em pânico, que agarraram seus filhos, puxaram suas agulhas intravenosas e se embrulharam em seus carros. Foram para outros hospitais ou até fora de casa. Uma gravação de voz do Dr. Joseph Haddad, do Hospital de São Jorge, foi compartilhada com outros médicos do Líbano, que a encaminharam ao The New York Times, fonte desta matéria. O Dr. Haddad, chefe do serviço de emergência do hospital, confirmou a autenticidade da gravação. Meus amigos, este é o Joseph Haddad, ligando para você do Hospital São Jorge. Não há mais São Jorge Hospital. Está caído, está no chão, disse Haddad. Quando se ouve vidro quebrado estalando sobre os pés, está tudo destruído, tudo. Orem a Deus, disse, em pânico. A explosão também atingiu a margem do rio, perto de vários edifícios importantes. As explosões atingiram a orla industrial norte de Beirute, a pouco mais de 1 quilômetro de distância do Palácio Gran Sirail, onde fica o primeiro-ministro do Líbano. Muitos marcos, incluindo hospitais, mesquitas, igrejas e universidades, estão nas proximidades. Eles entraram em erupção ao lado de um prédio alto, chamado Beirut Port Silos, perto de uma estrutura identificada nos mapas como um armazém. Os vídeos mostravam apenas metal retorcido e os pedaços de concreto onde estava aquele depósito, alguns deles identificáveis como restos de caminhões e containers. A explosão provocou lembranças de guerra em uma cidade que tinha estado relativamente calma nos últimos anos. A gravidade das explosões lembrou os dias em que bombardeios e caos eram um fato regular na vida em Beirute, tanto durante a Guerra Civil de 75 e 90, quanto suas consequências, incluindo conflitos esporádicos entre Israel e Hezbollah. Entre os piores foram 1983, quando o ataque suicida à Embaixada dos Estados Unidos matou 63 pessoas em abril, e bombardeios em outubro na sede de Forças de Paz Internacionais mataram 241 fuzileiros navais dos Estados Unidos e 58 tropas francesas. Há menos de uma semana, Israel disse ter frustrado uma operação de invasão do Hezbollah, o grupo xiita que faz parte do governo do Líbano, em uma área de fronteira disputada. As autoridades militares israelenses disseram que houve uma troca de tiros que o Hezbollah negou. Oficiais militares israelenses dizem que o Hezbollah plantou muitos foguetes no sul do Líbano que poderiam ameaçar o norte de Israel. Mas nos últimos anos, os inimigos de longa data procuravam evitar outra guerra. O Hezbollah se absteve de matar israelenses, enquanto Israel evitou em grande parte matar os combatentes do Hezbollah na Síria, onde estão lutando pelo lado do governo sírio. Avaliando o pedágio, um partido político espera para saber se foi malícia ou negligência. What? شو bro? بشكل الحساسية هل هو عملية معينة ويسألون عن أحبتهم عن أولادهم عن أبنائهم عن ذويهم ويلملمون الجراح التي حصلت وحتى أن ليك تدخني كيف بعدها ليك الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله هذه شيء Ok, Dieu.
I'm good. Police!